Eu nunca imaginei que ia escrever sobre isso. Não por vergonha, não por medo, mas porque algumas coisas a gente guarda tão fundo que até esquece que elas existem. Só que ontem, depois do culto online, uma irmã mandou uma mensagem no grupo perguntando se alguém já tinha passado por provações assim, de família, e aí veio tudo de volta. Como se alguém tivesse cutucado uma ferida que eu achava que já tinha cicatrizado. Era 2018, meu pai tinha acabado de descobrir que o câncer tinha voltado. Dessa vez não era só um susto, não era só uma cirurgia e pronto. Os médicos falavam baixo, olhavam para os lados antes de responder minhas perguntas, e eu já sabia o que isso queria dizer. Ele, coitado, ainda fazia piada, dizia que ia sarar só para me ver chorar menos. Mas eu via os olhos dele quando achava que eu não estava olhando. Naquela época eu era diácono na Congada aqui de Piracicaba. Não era cargo de importância não, mas eu levava a sério. Todo domingo, às 5 da manhã, eu já estava no salão ajudando a arrumar as cadeiras, verificar o som, receber os irmãos. Meu pai, mesmo doente, ainda ia aos cultos quando dava. Ele não era de falar muito, mas adorava ouvir os hinos. Principalmente aquele do Deus de amor, Deus de poder, sabe? Ele fechava os olhos e balançava a cabeça como se estivesse ouvindo uma música só dele. Até que veio o dia em que ele não conseguiu mais sair da cama. A quimioterapia tinha deixado ele fraco demais e a dor era pior à noite. Eu dormia no quarto ao lado, e às vezes acordava com os gemidos dele. Uma vez entrei sem bater e o vi encolhido, com as mãos tremendo, suando frio. Ele tentou sorrir quando me viu, mas não conseguiu. Só sussurrou: "Filho, reza por mim." Eu me ajoelhei ali mesmo, segurei a mão dele e comecei a orar. Não era uma daquelas orações bonitas, cheias de palavras certas. Era só eu pedindo, quase gritando, para Deus tirar aquela dor, para dar um jeito. No outro dia, o pastor me chamou no escritório. Ele era um homem sério, de voz grossa, daqueles que quando falam a gente para ouvir. Disse que tinha recebido uma palavra sobre mim, que Deus estava me chamando para um trabalho maior, que eu não podia me deixar abater pelas coisas da carne, que a minha fé tinha que ser inquebrantável mesmo nas provações. Eu balancei a cabeça, concordando, mas por dentro eu só pensava: como assim, pastor? Meu pai está morrendo e o Senhor quer que eu pense em trabalho maior? Mas eu não falei nada. Só disse amém e saí. Porque na Congada a gente aprende desde cedo que questionar é falta de fé. E eu não queria ser desse jeito. Queria ser forte. Queria ser digno. Os dias foram passando, e meu pai foi ficando pior. Uma tarde, ele me pediu para chamar o pastor em casa. Eu liguei, expliquei a situação, e o pastor disse que ia passar lá depois do culto da noite. Só que o culto acabou tarde, e quando ele chegou, meu pai já estava dormindo, cheio de morfina. O pastor orou por ele, impôs as mãos, falou algumas palavras em voz alta, e depois me levou para a cozinha. Sentou na mesa de madeira que minha mãe comprou há anos, tomou um café preto que eu fiz às pressas, e disse: "Irmão, você precisa entender que a vontade de Deus é perfeita. Se ele está chamando seu pai, é porque tem um propósito. E você, como diácono, não pode se deixar abalar. A obra não pode parar." Eu não chorei na hora. Só anotei mentalmente que precisava comprar mais café, porque o pacote tinha acabado. Na semana seguinte, meu pai piorou de vez. Eu ligava para os irmãos pedindo oração, mas poucos respondiam. Alguns diziam que iam orar, outros mandavam mensagens genéricas: "Deus é fiel, tudo tem um propósito." Só a irmã Marlene, uma senhora que limpava o salão, veio me visitar, trouxe uma sopa de legumes e sentou do lado da cama do meu pai, segurando a mão dele enquanto eu ia ao banheiro chorar em silêncio. Foi nessa época que começaram os milagres. Todo culto, o pastor contava de alguém que tinha sido curado, um irmão de São Paulo com câncer no pulmão, uma irmã de Campinas que tinha tido um tumor no útero e agora estava grávida. Sempre tinha um testemunho novo, sempre tinha uma prova de que Deus estava agindo. E eu ficava ali ouvindo com as mãos suadas pensando: por que não o meu pai? Uma noite, depois de um culto online, porque meu pai já não aguentava mais sair, o pastor anunciou que ia ter uma campanha de oração especial para os enfermos. Disse que quem tivesse um familiar doente deveria levar uma foto ou um objeto pessoal para ser ungido. Eu peguei a camisa que meu pai mais gostava, aquela de botão xadrez azul que ele usava nos domingos, quando ainda saía para tomar café na padaria da esquina. Cheirei a gola antes de dobrar, sentindo o cheiro fraco de sabonete e cigarro que nunca saía de verdade, por mais que minha mãe lavasse. Guardei no fundo da mochila, com medo de que alguém visse e perguntasse. No dia seguinte, fui cedo para a igreja. O salão estava vazio, só algumas irmãs arrumando os bancos e o pastor no palco, ajustando o microfone.
Ele me viu entrar e acenou, sorrindo daquele jeito que sempre me deixava sem jeito, como se eu fosse importante. Aproximei-me do altar, onde já tinha uma mesa coberta com uma toalha branca e algumas fotos emolduradas. Rostos sérios, alguns com tubos no nariz, outros só sorrindo, como se não estivessem doentes. Filho, trouxe algo? Ele perguntou, baixando o microfone. Tirei a camisa da mochila, amassada de tanto apertar. O pastor pegou com cuidado, como se fosse quebrar, e colocou sobre a mesa. Depois, molhou o polegar no óleo que tinha num frasco pequeno e fez uma cruz no tecido, bem onde ficava o peito do meu pai. Vamos orar juntos, disse, põe a mão no meu ombro. Fechei os olhos, mas não consegui me concentrar nas palavras dele. Só pensava na última vez que vi meu pai vestindo aquela camisa, há uns 3 meses, quando ainda conseguia sentar na varanda para fumar seu cigarro de manhã. Agora, ele mal saía da cama. A voz do pastor subia e descia, cheia de convicção, enquanto eu apertava os punhos até as unhas doerem. E que este sinal de fé seja um canal para a tua graça, Senhor. Que a cura venha, que a dor se vá, que a família seja restaurada. Em nome de Jesus. Amém, murmurei, porque era o que se esperava. Ele me devolveu a camisa, agora com uma mancha escura de óleo no meio. Guardei de volta na mochila, sem olhar. Seu pai vai melhorar, filho. Deus tem um propósito, disse o pastor, como se isso adiantasse alguma coisa. Saí da igreja sem falar com ninguém. O sol estava forte, e suei no caminho até o ponto de ônibus. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha fritando pastéis para vender. O cheiro de óleo quente misturado com cebola me deu náusea. Onde você estava? Perguntou sem virar. Na igreja, respondi passando direto pelo corredor. Meu pai estava acordado, deitado de lado, olhando pela janela. A cortina estava aberta, e a luz entrava em faixas finas, cortando o quarto ao meio. Ele virou a cabeça quando entrei, e seus olhos, antes verdes como os meus, estavam amarelados fundos. O que você tem aí? Perguntou voz rouca. Tirei a camisa da mochila e segurei na frente do corpo, sem jeito. O pastor ungiu. Disse que ia ajudar. Meu pai ficou me olhando por um tempo longo, tão longo que comecei a me mexer, incomodado. Depois, ele estendeu a mão. Me dá aqui. Passei a camisa para ele. Ele a segurou contra o peito, fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse cheirando. Quando abriu os olhos de novo, estavam úmidos. Obrigado, filho, disse, e tossiu, uma tossida seca que o fez curvar o corpo. Sentei na beira da cama, sem saber o que fazer. Ele dobrou a camisa com cuidado e a colocou debaixo do travesseiro. Não precisa mais levar não, falou, ainda olhando para o tecido. Já está bom. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, ouvia-se o barulho dos pratos da minha mãe e o rádio ligado na cozinha. Uma música antiga daquelas que meu pai gostava. Você acha que vai sarar? Perguntei, tão baixo que quase não saíram as palavras. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava tão baixa quanto a minha. Não sei. Mas não é por falta de fé sua, tá? Engoli em seco. Não era isso que eu queria ouvir. O pastor disse que Deus tem um propósito. Meu pai riu, um som curto e sem graça que virou outra tossida. Purposeiro demais, esse Deus murmurou, e fechou os olhos de novo. Fiquei ali, ouvindo a respiração dele irregular e chiada. Depois de um tempo ele pegou minha mão. Os dedos estavam frios. Me faz um favor? Pediu. Claro. Pega o violão para mim. O violão estava encostado no armário há meses, coberto de poeira. Levei até a cama, e ele se sentou com dificuldade, apoiando as costas na parede. Afinou as cordas com dedos TR. A madeira do violão rangia baixo quando ele o ajustou no colo. Os dedos que antes pareciam tão ágeis, agora tremiam ao pressionar as cordas. Ele tossiu de novo, uma pausa longa, como se o ar não quisesse sair. Quando finalmente começou a tocar, os primeiros acordes saíram desajeitados, mas logo a música tomou forma, algo que eu não reconhecia, mas que soava antigo, como se tivesse guardado aquela melodia por anos só para esse momento. Essa era da sua avó, disse ele, sem parar de tocar. A voz vinha entrecortada, mas firme. Ela cantava enquanto lavava roupa no tanque. Dizia que afugentava o cansaço. Eu me sentei na beira da cama, ouvindo. A música era simples, repetitiva, mas havia algo nela que doía. Não pela tristeza, mas pela coisa viva que ainda restava ali, mesmo com os dedos dele falhando nas notas, mesmo com a respiração dele falhando entre um compasso e outro. Você nunca me ensinou, falei sem pensar. Ele parou. Os dedos ficaram suspensos sobre as cordas, como se tivessem esquecido o que fazer. Não? Perguntou mais para si mesmo do que para mim. Acho que não. Houve um silêncio. Ele olhou para o violão, passou a palma da mão sobre o tampo, como se apalpasse algo que só ele via.
Talvez porque não soubesse por onde começar, admitiu. Ou porque tinha medo de estragar. Estragar o quê? Tudo. Ele deu de ombros, um gesto lento, pesado. A gente acha que tem tempo, né? Até não ter mais. Apertei os lábios. Não queria chorar na frente dele, mas a garganta ardia. Agora é tarde? Ele riu outra vez, dessa vez sem tossir. Um riso rouco, mas verdadeiro. Nunca é tarde pra coisa errada, filho. Só pra coisa certa. E começou a tocar de novo. Dessa vez mais devagar, como se cada nota precisasse ser colocada no lugar com cuidado. Depois de alguns acordes, parou e empurrou o violão na minha direção. Sua vez. Eu não sei, recuei, as mãos suando. Não precisa saber. Só precisa tentar. O violão pesava mais do que eu lembrava. Encostei os dedos nas cordas, sentindo o aço frio. Toquei um acorde, outro, errado, dissonante. Ele não corrigiu. Só assentiu, como se aquilo fosse exatamente o que devia acontecer. Assim mesmo, disse. Agora outra vez. E eu toquei. Errei de novo. Mas dessa vez não parei. A madeira do violão aqueceu debaixo dos meus dedos enquanto eu repetia os mesmos acordes tortos, como se a teimosia pudesse transformá-los em música. O velho não tirava os olhos de mim, mas também não dizia nada. Só o barulho das cordas, o rangido da cadeira dele quando se mexia, o vento batendo nas janelas de madeira que não fechavam direito. Não tá saindo nada certo, falei, mais pra mim do que pra ele. Claro que não, respondeu, cuspindo no chão de terra batida. Se saísse, não precisava de você. Isso me fez parar. Olhei pra ele, tentando entender se era gozação ou não, mas o rosto dele estava sério, só com aquelas rugas fundas que pareciam feitas à faca. Precisa de mim pra quê? Ele pegou o violão de volta, ajustou a afinação com 2 dedos rápidos e tocou uma sequência que soou como algo que eu já tinha ouvido antes, mas não sabia onde. Depois parou no meio. Pra errar diferente. Cada erro seu é um caminho que ninguém mais vai seguir, até achar o certo. Não fiz sentido na hora, mas também não tinha mais força para discutir. Voltei a tocar, dessa vez tentando variar os dedos, como se fosse um código que eu precisava quebrar. As notas saíam desafinadas, umas esmagando as outras, mas havia algo ali, uma coisa que não era música, mas também não era silêncio. O velho se levantou devagar, foi até o armário de madeira escura no canto e voltou com 2 canecas de metal. Uma cheia de um líquido âmbar que cheirava a álcool e ervas. A outra só com água turva. Bebe, disse, empurrando a caneca para mim. O que é? Cachaça com raiz de losna. Para limpar a garganta e a cabeça. Hesitei, mas o cheiro era forte demais para resistir. Tomei um gole e senti o fogo descendo, queimando tudo pelo caminho. Tossei, os olhos arderam. Merda. Ele riu, um som seco como folhas secas pisadas. Primeiro sempre arde. Depois vira remédio. Bebi mais um pouco, dessa vez mais devagar. A queimação virou um calor espalhado, como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro do peito. As mãos pararam de tremer. Toquei de novo. Ainda errado, mas menos. As cordas não cortavam tanto os dedos. O velho se sentou na cadeira de balanço, cruzou os braços e fechou os olhos, como se estivesse ouvindo uma orquestra em vez daquele barulho. Melhor, murmurou, sem abrir os olhos. Agora conta pra mim por que você veio aqui. A pergunta me pegou de surpresa. Os dedos travaram no meio de um acorde. Eu, não sei. Mentira. Não era. Ou era. Eu não tinha certeza do que estava fazendo ali, na casa daquele homem que mal conhecia, tocando um violão que não era meu, bebendo uma cachaça que queimava como veneno. Mas tinha algo, uma coisa que não cabia em palavras. Precisava sair, falei finalmente. De tudo. Ele abriu os olhos. Não eram mais tão escuros quanto eu pensava. Tinham um verde sujo, como água de rio depois da chuva. Todo mundo precisa. Poucos saem. E os que saem? Uns voltam. Outros ficam pelo caminho. Alguns, ele fez uma pausa, tomou um gole da sua caneca, acham outra coisa. O quê? Não sei. Se soubesse, não estava aqui. O vento uivou lá fora, como se estivesse rindo da gente. Eu olhei para minhas mãos, para os dedos já marcados pelas cordas. Não doía tanto quanto antes. Você acha que eu posso achar outra coisa? O velho se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a escuridão. Demorou tanto para responder que pensei que ele tinha esquecido a pergunta. Não sei se você acha ou não, disse por fim. Mas o violão não mente. Quando você tocar sem pensar, a gente descobre. Voltei a tocar. Dessa vez, não me importei se estava certo ou errado. Só deixei os dedos irem onde quisessem, como se estivessem seguindo um mapa que só eles entendiam. As notas se misturavam, umas certas, outras não, mas pela primeira vez não soava como erro.
Soava como algo sendo construído. O velho não falou mais nada. Só ficou ali encostado na parede ouvindo. E eu toquei até os dedos doerem de verdade, até a cachaça esquecer de queimar, até o vento cansar de uivar. Quando parei, a casa estava mais silenciosa do que antes. O tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade, quando o ar ainda está carregado, mas o pior já passou. Amanhã você volta, disse o velho, pegando o violão de mim. Por quê? Porque hoje você começou. Amanhã você continua. Não perguntei continuar o quê. Não importava. Peguei a caneca vazia e saí sem olhar para trás. A rua estava molhada, as poças refletindo a luz fraca do poste que piscava no fim do quadra. O frio tinha voltado, mas dessa vez não me incomodava. Caminhei com as mãos nos bolsos, os dedos ainda formigando da pressão das cordas. Cheguei em casa e a porta rangeu como sempre. O cheiro de mofo e café velho me recebeu. Joguei a chave em cima da mesa, junto com as moedas que tinha sobrado no bolso. Não liguei a luz. Deitei no colchão duro, as molas gemendo baixo e fechei os olhos. Mas o silêncio não veio. No lugar dele, as notas que tinha tocado voltavam em pedaços, como se alguém estivesse rearrumando elas dentro da minha cabeça. Não eram perfeitas. Não eram nada de especial. Mas eram asterisco minhas asterisco. Dormi assim, com os dedos ainda tremendo e a sensação de que algo tinha sido aberto sem que eu soubesse direito como fechar. No dia seguinte, acordei com a garganta seca e a memória de um sonho que escapava. Tomar água não adiantou. Vestir a mesma camisa de ontem, calçar os tênis surrados, sair sem café. Tudo isso foi automático, como se o corpo já soubesse o caminho antes de eu decidir. O velho estava na mesma posição, encostado na parede, o violão no colo. Não olhou para mim quando entrei. Só empurrou o instrumento na minha direção com o pé. Toca. Não tinha bom dia, não tinha explicação. Só o comando, seco como um tiro. E eu toquei. A madeira quente do violão colou nos meus dedos. Os primeiros acordes saíram errados, roucos, como se a memória das cordas fosse outra. Mas o velho não se mexeu. De novo. Desta vez, os sons se encostaram uns nos outros, trêmulos mas inteiros. Algo no peito ardeu quando a música subiu. Não era bonito. Era asterisco, verdadeiro asterisco. Ele assentiu lento. Amanhã, mesma hora. E eu soube que voltaria. Não por ele. Por isso que doía e não tinha nome.